Esse projeto é realizado com recursos do Fomento Cult SP, com apoio do PROAC Editais, programa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas. Considerando o recebimento do recurso público mencionado e o interesse na ampliação do acesso aos produtos culturais, foram adotadas medidas de democratização do projeto, como a disponibilização online com acessibilidade. Olá, bem-vindos ao workshop de maquiagem para competição de cosplay. Eu sou a Sara e eu fui contemplada no projeto do governo do PROAC em 2025 e eu fiz a escolha de 2 cosplays de Sakura. No meu caso, os cosplays foram escolhidos, as maquiagens são um pouco mais simples, mas eu vou dar alguns detalhes também para quem quer dar aquele personagem com mais detalhes. Bora então? Para uma maquiagem, o começo de tudo é com uma preparação de pele. Não uma preparação de pele onde você vai esconder tudo, mas uma preparação de pele para você receber a maquiagem. Eu tenho um problema com acne, então eu fiz a escolha dos produtos para acne. Eu acho que é importante você que trata a acne também pensar nisso. Uma pele bem limpa, então eu começo tudo limpando a minha pele. Aqui eu tô usando só um tônico, mas você pode usar um sabonete da sua preferência, ou um adstringente, alguma coisa que tire todas as impurezas para você, então, hidratar e poder fazer sua maquiagem. Toda competição, todo evento demanda a gente ficar bastante tempo, às vezes, esperando ali para competir. Então, é importante que a maquiagem ela tenha uma durabilidade um pouco maior. Então, eu aconselho, eu acho que isso vem de todas as maquiagens, para você passar um bom fixador, para você manter o máximo de tempo essa maquiagem até a hora da competição, né? Então, eu venho aqui, passo fixador, espero secar, e aí sim eu venho para a pele. O foco de uma competição é a gente chegar o mais próximo do personagem. Então, eu vou até usar um exemplo. A minha maquiagem aqui é uma maquiagem mais sutil, porque a minha personagem, eu até vou deixar a referência aqui para vocês verem, é uma personagem que tem uma maquiagem mais leve. Mas vou usar de exemplo a Jinx, de Arcane. Ou melhor ainda, todos os personagens de Arcane têm uns traços muito marcados. Então você vai fazer isso marcando o máximo que você puder na sua pele. Um exemplo, o nariz. Não adianta você querer trazer uma maquiagem mais delicada para um personagem que tem ali os traços mais marcados. Então, para competição, além da gente fazer as marcações, a gente faz um pouco mais forte. Porque você está longe, o jurado vai avaliar ali o máximo que você estiver chegando próximo do personagem. Então, marcar bastante. Mas aqui nesse caso, a gente não vai fazer tantas marcações. Outra questão é sobrancelha. Eu vou falar da sobrancelha antes até de falar de olho e tudo, porque tem uma forma de você fazer a sobrancelha que é escondendo com a cola. Você pode esconder com a cola, você pode esconder com a maquiagem, você não necessariamente precisa tirar essa sobrancelha para você vir com a sua preparação de pele, né? Com a sua pintura de sobrancelha. Então, vamos pegar agora um exemplo da Úrsula. A Úrsula do Pequena Sereia, ela tem aquela sobrancelha bem marcada. Você não precisa ir lá e raspar sua sobrancelha. Você pode passar uma cola, cobrir com a base e aí fazer a sobrancelha por cima, que isso vai ser levado em consideração ali na hora da competição. Bom, preparação de pele. Preparação de pele é a gente esconder o máximo, neutralizar o máximo que a gente tem na nossa pele para receber ali a maquiagem. Existem muitos corretivos, existem corretivos amarelos, corretivos brancos, corretivos que neutralizam. A gente faz uma colometria para a gente colocar no nosso rosto. Eu acho que isso, eu nem vou entrar muito no mérito aqui, porque é uma coisa mais complexa. Mas, se você tiver dúvida, nada melhor do que você ir testando na sua pele o que de fato esconde para você depois vir com o corretivo branco e depois vir com a base. Eu vou colocar aqui só para neutralizar a minha olheira e um pouco de espinha que eu tenho. Eu tenho bem pouco aqui, que eu falei que eu tô fazendo o tratamento, então eu tenho que esconder essas espinhas. Então, vamos lá. Pincelzinho, a gente vem e a gente pinta. E não necessariamente você precisa cobrir essas imperfeições. Às vezes uma boa base, um corretivo branco ali, ele vai cobrir para você. Então, gente, a gente vai vir com essa primeira base, né, de corretivo para tapar. E assim, eu acho que
além da técnica, eu acho importante você testar o máximo que você puder antes, para você ir chegando nas referências, porque às vezes sai um pouco do habitual que você tem ali para fazer a maquiagem. O próprio exemplo disso é a Kenny. A gente não costuma fazer maquiagens com muitas marcações, marcar muito o nariz, marcar boca. Então, você tem que pegar uma boa referência do seu personagem ali e ir testando até você chegar naquele resultado. Então, eu fiz uma cobertura bem sutil da imperfeição da olheira, porque eu vou vir com o corretivo agora, para vocês verem que um corretivo branco, ele também tapa consideravelmente as imperfeições do olho, viu? Vamos vir aqui, a gente vem com uma buchinha. Um ponto muito importante, né? A gente prepara primeiro o olho e sobrancelha, para depois a gente vir com o restante da pele. Porque toda vez que a gente deposita uma sombra, a gente deixa cair ela pelo caminho. Então, a nossa primeira preparação sempre vai ser o olho. Para a maquiagem, para a sombra, né, não descer, a gente coloca aqui um pouquinho de pó nessa parte aqui, para selar e não ficar aquela... Eu vou até passar aqui, ó, porque eu quero fazer minha sobrancelha. Então, eu fico com essa película de pó, pra depois eu só vir com o pincel e varrer a sombra que ficar ali. Então, agora a gente vai fazer a sobrancelha. Como eu disse, essa personagem, ela é uma criança, né? Uma adolescente. Então, a maquiagem dela não é uma maquiagem muito colorida. Como a gente tem aqui uma princesa e uma fada, a gente consegue até, se eu fosse competir no mesmo dia, eu conseguiria usar a mesma maquiagem. Para fazer uma sobrancelha, a gente tem a opção de fazer com sombra e tem a opção de fazer com lápis. Às vezes, com lápis, a gente consegue até delinear, fazer ali um desenho diferente. Porque, voltando ao exemplo da Úrsula, se você quer desenhar ali, ó, noiva cadáver, que você faz aquele... Você pode fazer com lápis, né? Então, eu até vou fazer aqui com lápis. Eu tenho aqui um lapisinho que ele tem uma pontinha, ó, que eu consigo até desenhar os fios. Então, eu vou delinear aqui minha sobrancelha, para ela não ficar muito apagada. E a gente volta a dizer que maquiagem para competição é uma maquiagem bem marcada. Então não tem problema aquela sobrancelha tá pá, porque eu preciso que ela seja vista, né? Então, com uma sobrancelha bem desenhada, a gente começa o olho. Vamos pensar na referência, o que eu tenho ali. Eu tenho uma maquiagem que mal aparece, né? Então, eu vou trazer aqui mais um formato de olho do que, de fato, uma maquiagem. Então, vamos começar aqui com uma iluminação. Eu vou usar um iluminador em bastão, que eu tenho aqui, que eu gosto muito, antes mesmo da maquiagem, porque aí eu vou pôr aqui um pontinho só para ficar bem iluminadinho aqui. E é muito importante que você siga o personagem, para você não pôr um delineado num personagem que não tem, trazer uma cor que às vezes não tem nada a ver com o personagem. Para um conceito de maquiagem, a gente faz as marcações de côncavo, faz aquele delineado no olho. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma maquiagem bem trazendo o que eu quero da personagem. Então eu vou fazer uma boa iluminação da pálpebra e uma delimitação aqui dos cílios. Eu aproveito aqui pra gente falar sobre referências de personagem, lente, cílios, coisas que nem sempre precisam ser levadas ao pé da letra numa competição. Mas é importante que isso seja avisado para os jurados. Eu não consigo usar lente, eu uso óculos, eu tenho uma sensibilidade muito forte no olho. Às vezes, no fim da maquiagem, meu olho tá muito vermelho, então eu não uso lente e eu evito ao máximo usar cílios. Isso dá um diferencial, a gente vê essa diferença muito grande na maquiagem, mas não é isso que vai trazer ali o personagem. Então, se você não puder, se você tiver algo que impeça você de usar qualquer coisa dessa, é importante que você deixe ali junto com referência para os jurados na hora da competição.
Então, vamos iluminar bem essa pálpebra aqui. Eu vou fazer uma basezinha bem clara na pálpebra e depois vir com um iluminador mesmo. E cabe uma coisa muito importante para falar, né? Nem sempre pessoas que fazem cosplay são especialistas ou têm uma base muito grande de maquiagem. Você não precisa ter isso, né? É igual eu falei, é importante você ver sua referência, conhecer seu personagem e ali ir testando para chegar, né? Maquiagem é muito isso e é importante ali você conhecer, né? O personagem. Então vamos iluminar bem aqui, porque ela tem muito detalhe cor-de-rosa. Os detalhes dela são delicados, então eu preciso trazer pro meu personagem o delicado dela também, né? Porque senão, e o mais legal de tudo isso é que você não precisa gastar uma fortuna para você ter ali o que você precisa para fazer a maquiagem. Eu acho que um bom corretivo, um bom contorno já traz toda uma magia ali e brilho na maioria das vezes. Não no mundo de Arcane, né? Não adianta você querer trazer brilho para um mundo que não existe. Mas aqui na Sakura a gente tem bastante brilho. Então temos aqui uma pálpebra bem iluminada. Agora a gente vai marcar o côncavo e trazer o rosa para esse rosto aqui. E o mais legal de você não ter a pele toda preparada é que depois, tudo que você passa aqui da marca do olho, você consegue limpar. Para aí sim vir trazer a pele e finalizar sua maquiagem. Marcações, maquiagem é muito esfumar. Lógico que vocês vendo aí ficam pensando, meu Deus, o que essa menina tá fazendo? A gente vir com uma base e esfuma com muita paciência, até tudo ficar bem ali misturado, mesclado. Então eu vou fazer uma marcaçãozinha bem de leve aqui também. Eu tô primeiro fazendo a marcação com esse pincelzinho de côncavo aqui pra depois esfumar ele. Então eu vim só com um marronzinho na raiz dos cílios pra fazer aquele... E agora eu vou esfumar tudo. Vou esfumar e trazer um cor-de-rosa. Quando eu fiz o ensaio da Sakura, eu optei por uma maquiagem mais forte, porque era um ensaio. Na competição, talvez eu fizesse essa maquiagem mais clarinha, assim, pra ficar mais próxima da referência. Tô aqui, né? Mas agora a gente vai trazer um rosinha que vai, e depois eu vou limpar tudo isso e vocês vão ver que vai dar certo, tá? Como eu quero um aspecto, um rosa que venha como se fosse essa parte inteira rosa, certo? Então eu vou pegar um pincel até um pouquinho maior do que eu costumaria usar para uma sombra, para eu vir fazer nesse aspecto, porque tudo a sombra, a gente tem que vir esfumando bem para ela não ficar com as marcações de fim de cor. E, gente, lembrando, isso daqui eu não tô ligando de marcar, porque eu vou vir depois com o em si e vou tirar essa marcação. Fiz essa parte que eu queria, mas aqui tá totalmente contra o que eu queria. Então eu vou limpar essa parte aqui pra ir pra segunda parte da maquiagem. Bom, como eu tirei muito da maquiagem, eu vou passar um corretivo aqui de novo, porque agora eu vou vir com delineado. O delineado, ele vai trazer essa puxadinha do olho, né? E a gente tem que levar em consideração, no meu caso aqui, né, que tô trazendo um personagem de anime, que tem aquele olhão. Então, a gente tem que tentar aumentar um pouquinho aqui de baixo o olho para ficar com aquele aspecto. Para fazer o delineado, você pode fazer tanto com um pincel e sombra, tanto com um lápis. Eu vou usar o lápis de sobrancelha para fazer esse delineado, para ficar no formato que eu quero. Então eu fiz um delineado marrom só para fazer essa puxada no olho, e aí tanto com a sombra ou quanto com o delineado eu vou fazer na partinha de baixo aqui do olho. Eu posso, uma outra técnica que tem, que a gente acha bastante, é de fazer o desenho embaixo com o lápis branco para aumentar ainda mais o olho. Eu tenho um olho bem grande, então eu não aumento tanto ele assim. Acho que talvez, dependendo do personagem, é interessante aumentar dessa forma. Fica bem bonito. É uma técnica assim bem legal de fazer, porque você faz como se fosse uma linha extra no seu olho e dá aquele aspecto mesmo, aumentando. Mas eu não vou fazer aqui, tá? Eu vou só vir com o marronzinho,
Porque você não precisa usar a sua linha d'água, você pode deixar ela ali e fazer como se fosse uma parte extra no seu olho. Como eu disse aqui, eu não tenho o intuito de aumentar o olho. Então, como eu quero esfumar, eu vou vir com uma sombrinha marrom bem leve. Vou vir com na onde tá o lápis. Vou passar essa sombra. Vai ser até bom pra dar aquela selada. Porque aí eu vou vir com um pincelzinho e vou dar uma leve esfumadinha. Pra parecer puxando o olho, mas sem destruir ali o... Claro, gente, é o que eu falei, que a gente vai testando e encontrando ali dentro do personagem o que você pode fazer que vai atender mais. Sabe o copia e cola? Colocar do lado a referência e ficar ali tentando até conseguir? E até você mesmo, né, adaptar a técnica que você se sinta mais confortável. Você não é uma profissional fazendo uma maquiagem, tem que trazer ali uma maquiagem profissional, porque você está competindo, então muitas pessoas estarão ali trazendo, às vezes, uma maquiagem profissional, mas a maioria das pessoas que competem chegam ali e se maquiam. Dificilmente uma pessoa leva uma maquiadora profissional para fazer essa maquiagem ali. Então a gente acaba aprendendo mesmo a se maquiar. E mesmo que você seja uma maquiadora profissional, às vezes você não consegue atender porque você não sabe exatamente a referência que você tem ali, né? Então, terminado o olho, eu vou deixar o rímel para passar por último, para não ter o risco de eu passar o rímel pro resto da maquiagem. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um produto que eu achei muito legal, que é uma blindagem para pele e para olho. Não é um produto caro, é um produto que você mistura com qualquer base que você tenha e ajuda na durabilidade. Eu tenho a base aqui, eu tenho uma base que é uma base com um preço bom, popular, que também entrega uma cobertura muito boa, mas não uma durabilidade tão boa quanto essa base. Então, quando eu quero usar essa base aqui, eu misturo uma blindagem com ela para essa durabilidade me atender num evento. Como eu tô fazendo aqui, quero mostrar o melhor de cobertura, eu vou trazer essa base aqui que tem uma durabilidade muito boa. Então, vamos lá. Eu passo um corretivo bem tranquilinho aqui. Gente, eu não vou fazer técnica nenhuma de corretivo, porque eu não quero contornar o meu rosto com uma maquiagem tradicional. Eu quero tão somente neutralizar todas as marcações do meu rosto para ter uma pele branca ali. Uma tela branca. Pensa que quando você começa a fazer uma maquiagem para cosplay, você tem uma folha ali que você vai pintar. Então, quanto mais neutralizada, menos detalhes seus, né? Fica mais fácil de você pintar e trazer ali o que você quer trazer, né? Então, passei um corretivo colorido, eu já tinha passado antes, agora eu vou passar a base. Importante, né, lembrar, orelha, pescoço, são coisas que também vão aparecer ali. No meu caso, a orelha não aparece, porque eu vou estar de peruca, muita gente usa peruca, mas é importante você pensar no seu personagem ali. Então, com a base, eu vou vir e eu vou trazer o restante do produto pro meu pescoço. Então, neutralizando aqui. O olho eu já tinha passado, eu tô só... Porque não caiu base, então eu nem vim limpando... Não caiu sombra, então eu nem vim limpando um pincelzinho, vocês viram? Eu só pintei mesmo. Então é isso daqui, ó, que eu vou trazer pro pescoço. Eu acho que a maior diferença de uma maquiagem tradicional e uma maquiagem de cosplay é que você vai copiar os traços, né? Quando você faz uma maquiagem tradicional, que você quer ir a algum evento, você vai fazer ali sombra, pele, você valorize e escolhe o que você quer valorizar no seu rosto. Com um personagem, às vezes você não é bem aquilo que você queria valorizar, mas você precisa valorizar, né? Pele pronta, a gente vai selar com pó. Esse pó aqui é um pó que não tem cor, ele é um pó translúcido, então ele não estoura, ele não marca, mas você pode usar tanto um pó com cor, um pó, sabe aquele pó de banana? Tipo isso. Pele pronta, a gente agora vai vir com o blush. Existem dois tipos de contorno. Eu tenho aqui o contorno de bastão, que nem eu tenho o iluminador, certo? Que eu passo antes do pó, terminei a base ali, passei o contorno, e eu tenho ele de pó. Como eu disse, essa personagem ela não é uma personagem muito marcada.
eu já tenho o rosto bem fino, então não seria interessante eu fazer uma marcação muito grande nela. Então eu vou só fazer uma marcaçãozinha ali para parecer que eu tenho a marcação da bochecha mesmo. Nesse caso, eu vou fazer com pó. Eu vou vir aqui e eu vou só... Isso vai ficar mais marcado do que você costuma usar no seu dia a dia. Que é igual eu disse, você precisa ser vista. Como ela não tem muito contorno, eu vou vir só fazendo essa marcação, mas deixando ela evidente. Ela precisa estar evidente. Ela não pode estar marcada, mas ela tem que estar evidente. A maquiagem, ela fica até mais forte do que você costuma fazer, com certeza. Bem sutil, mas aparecendo. O contorno, tanto como a iluminação, contorno ali, ele pode também, eu falo sobre esconder e evidenciar, mas ele também pode ali te dar o destaque numa coisa que você gosta. Um exemplo, não necessariamente eu precisaria afinar o nariz para usar esse personagem, mas eu não sou muito fã do meu nariz, então eu já costumo fazer isso normalmente. Nada impeça que eu faça. Volto a falar do exemplo de Arcane, porque eu acho que Arcane é um exemplo de marcação muito forte. Dificilmente, como eu faria uma Jinx com toda aquela marcação de nariz, sem aquela marcação de nariz, como eu ficaria tão próxima dela sem aquilo? Ou melhor, como eu colocaria uma pele super iluminada no mundo de Arcane, sendo que não existe? A não ser que você seja Mel, né? Que tem ali bastante dourado. De resto, você vai estar ali o mais opaco possível. Então, acho que também a escolha do personagem para você replicar, né? Também conta um pouco do que você gosta, né? Eu, particularmente, gosto muito de glitter. Então, talvez isso até me impeça um pouco de fazer um personagem de Arcane, porque ele é um personagem bem opaco, né? É uma maquiagem bem marrom, marcação bem marrom. É muito bonito, mas eu não sei se é o meu perfil, né? Tanto que a escolha dos personagens para fazer isso foi muito com o que eu gosto. Que eu gosto muito de glitter. Ilumina a ponta do nariz, sempre. A minha escolha de iluminador nesse personagem aqui é uma iluminação mais pro roxa, né? Porque é o que eu quero que traga, né? Aquela questão, aquela cara de magia. Pele pronta, vamos agora trazer o aspecto de saúde. Por que saúde? Eu quis trazer essa maquiagem um pouco mais delicada, porque se você olhar algumas referências dessa personagem, ela tem aquele rosinha aqui, assim, aquele blush bem alto, que não é o blush na bochecha, é o blush quase no olho. Então, eu vou até usar um pincel. Eu acho que até isso, gente, é importante de você pensar na hora de você começar a se maquiar. Às vezes o pincel é para um fim, mas você vai acabar usando para outro com o intuito de... querendo ali mostrar o que você quer fazer, né? Uma coisa muito importante de ser dita, que eu não disse ainda, pense no seguinte: existem coisas que a gente esfuma bastante pra gente ali mesclar. Existem coisas que demandam muito. Então, é importante você ver a quantidade que você vai depositar de produto no pincel para você conseguir espalhar. Eu quero fazer uma coisa aqui que a gente não tá habituado a fazer, que é usar o blush nesse ponto aqui da pele. Então, eu não posso vir e pôr uma quantidade muito grande aqui, porque depois imagina o tempo que eu vou demorar pra esfumar. Então, eu venho com pouco produto, dou uma batidinha assim, e eu venho aqui. E nesse caso, eu vou fazer o blush assim, ó. É um blush, é bem aspecto de saúde. Não é nem uma saúde, é como se eu pintasse o meu olho assim, ó. Deu esse aspecto de saúde, eu venho pro outro. Como eu disse, essa personagem, a Sakura, ela é uma adolescente. Então, eu não quero trazer aquele aspecto de mulher pro personagem. Eu preciso trazer o aspecto mais infantil, aquela coisa mais inocente. Então, essa escolha aqui é mais nesse sentido, de trazer algo com aquele olhar. E eu tenho um pensamento, assim, desde quando eu comecei a fazer cosplay, de quando eu comecei a viver nesse mundo do cosplay, é que a gente pode ser o que a gente quiser. Você só tem que ter, assim, se atentar ao máximo do personagem, especialmente se você quiser competir, porque vão usar referências do personagem. Como eu disse,
Aqui o iluminador roxo traz toda uma diferença, então eu vou dar uma leve iluminada aqui pra tirar esse opaco da minha pele. E aí a gente vai pra rímel, boca e a gente finalizou essa maquiagem. O melhor jeito pra mim de iluminador, especialmente... Na verdade eu gosto de passar o iluminador com pó até... com mão até de pó. Aqui a gente não é profissional, a gente tá ensinando você a maquiagem para competição. Foco em competição não é você o ser profissional, é você replicar até você chegar no seu personagem. Terminado aqui a sombra, a pele iluminadinha. Um ponto antes do delineado ali, esse marrom foi mais para trazer assim uma sombra. Eu vou trazer agora o gatinho com delineado preto. Porque eu quero meu olho ali, um olho assim. Por mais que eu tenha inocência, eu quero dar um foco no meu olho. E como eu não uso cílios, eu preciso que o meu olho tenha ali os destaques, né? Então, peraí que eu vou ter que abaixar aqui pra fazer. Nesse caso, eu não trouxe o gatinho pra cima. Eu trouxe ele mais aqui pra dar esse aspecto assim pro olho, sabe? Se eu fizesse a parte branca, eu faria o delineado ainda por embaixo do branco. Então, se eu tô com o delineado branco aqui, vamos pensar aqui, nessa parte aqui, eu vou vir com lápis com um delineado preto embaixo, porque eu tô aumentando o meu olho. Um delineadinho sutil, a gente vem com cílios. Um conselho que eu dou pra quem não gosta de usar cílios postiços. Muitas camadas de rímel, muito. Se eu pudesse falar assim, investe numa coisa, se você não usa cílios postiços, aí invista num rímel que vai te dar bastante volume. Porque ele vai te ajudar e passe muitas camadas. Outra questão que eu acho que é bom de abordar é que geralmente competição são eventos longos. Às vezes eu, por exemplo, eu não fico próximo de evento, então eu saio de casa cedo, volto só no final da noite. Acho que se você puder investir em maquiagens à prova d'água, ajudam pela durabilidade. Mas foi o que eu disse e repito, acho que aqui não é para ser profissional, não precisa se importar com a marca que você... É te atender, é usar algo que atenda você ali. Existem produtos maravilhosos, com um preço maravilhoso. Se você estiver disposto a investir, também não é uma má. E se você não tiver problemas com os cílios postiços, traz toda uma magia pro seu cosplay. Então, depois de muitas camadas de rímel, a gente tem aqui o olho pronto. Batom, boca. Acho que a gente não... Dificilmente... Não. Na verdade, não dificilmente. Existem muitos personagens que têm ali uma boca bem marcada. Se a gente não tem uma boca bem marcada, a gente tem aquele personagem que tem só o meio da boca pintado. Então, não necessariamente você precisa pintar ou delinear a boca. Eu gosto de passar a base antes, pra gente acabar com o contorno da boca e criar um novo formato ali. Então, o que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu vou vir com o batom só no meio da boca, só aqui. E vou fazer isso aqui, ó. Certo? De novo. Não vou espalhar muito. Eu vou pintar, é como se eu estivesse pintando no meio da boca. Eu, gente, gosto muito de usar gloss. Então, eu pego esse gloss aqui, que eu passei primeiro. E aí, eu vou vir com outro gloss aqui, pra dar esse aspectozinho de sentir na boca inteira o batom, né? Esqueci de uma coisa importante, né? Que eu falo aqui que eu gosto bastante de iluminador e nem usei tanto iluminador. Dá uma iluminadinha aqui, ó, em cima. É até bom fazer antes do batom, né? Eu errei aqui o processo. Então, ilumine sua boca antes do batom. E a boca é outra coisa também, que você pode aumentar, diminuir. Você fazer uma sombra embaixo aqui, marrom, pra você aumentar a boca. Às vezes você vir com o lápis e fazer o contorno da boca mesmo e depois passar um batonzinho, eu acho que vai muito do personagem.
Bom, acho que é isso. Eu acho que aqui... pra não faltar, como a gente vai competir, a gente quer que essa maquiagem dure mais, um fixador pra finalizar e acabou. Agora, veja com o look completo. Tchau!